Oi, pessoal, esse é o podcast Expo Magalu by Canaltech, diretamente do Expo Magalu 2025, o maior evento do Magazine Luiza, focado em inovação, varejo e empreendedorismo. E agora eu vou conversar com o Jasper Perru, especialista em growth e performance da N-Tools, que é uma plataforma que integra os lojistas aos maiores marketplaces da América Latina, oferecendo recursos que ajudam a vender mais com menos esforço. Jasper, muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Cara, obrigado, excelente convite, excelente oportunidade de estar aqui contigo, falar um pouquinho desse evento incrível, conversamos muito já com muitos clientes, com muitos parceiros, e agora falar com você também, vai ser bem legal. Que legal, muito bom te receber. E eu já queria saber, te perguntar, né? Eu já dei uma volta pelo evento, vi que tem muita gente. E qual que é a importância de um evento como esse para a N-Tools, para a N-Market? Legal. N-Tools, a gente é um ecossistema de soluções para especialistas em marketplace, para alta performance marketplace. E a gente acredita muito, então, em ecossistema, nessa questão de encontro, de conexões, de estar com a galera. E aí o evento oportuniza isso. Aqui é o lugar certo pra isso. As pontes são muito construídas aqui e tal, a gente consegue trabalhar muito forte isso, então é gostoso estar aqui, falar com o pessoal, falar com toda a rede de clientes e parceiros. Legal. E ao mesmo tempo, né, tem muita gente. Eu acho que nesse cenário desafiador, né, que cada vez mais lojistas, mais sellers disputam espaço, você acha que ainda cabe todo mundo nesse mercado? Ou é só para quem sabe se posicionar? Legal, essa é uma excelente pergunta e a gente sabe que é um ambiente de altíssima competitividade. A gente vê cada vez mais o marketplace tomando espaço, né, no digital todo. Eu creio que sim, há espaço para todo mundo, mas nem todo mundo sobrevive. De fato, principalmente nem todo mundo se destaca, né? Quem consegue sobreviver, quem consegue de fato ganhar dinheiro ou ter perenidade ali e tal, vai ser justamente aquele que consegue criar as estratégias certas, que consegue trabalhar de uma forma mais profissional, que consegue trabalhar com menos ego e mais controle, mais previsibilidade e tal. Tem muito esse ponto, sabe? Porque é um ambiente desafiador, a competição então vai levar você em alguns momentos, inclusive, a fazer algumas loucuras. Não. Agora elas precisam ser pensadas, porque a galera vê, tá vendendo. Marketplace vende, tem tráfego. Eu digo que a maior moeda da internet é o tráfego. E hoje a gente sabe que o tráfego está em marketplace. Então, onde um espaço, onde todo mundo está ali, você tem que ter estratégia, você tem que se preparar ali com ferramentas, com processos, tudo, para aproveitar da melhor forma. E aí sim, você vai aproveitar teu espaço, você vai sobreviver. E tem muita coisa por trás, né? Acho que as pessoas, às vezes, a gente nem pensa, né? Toda a estrutura que tá por trás daquela loja, daquele lojista, né? Exato. Muitas pessoas acham que existe uma bala de prata, existe uma coisa só outra que vai fazer a coisa dar certo. Mas é todo um ecossistema mesmo, é toda uma estratégia, uma jornada pro vendedor fazer isso e depois pro cliente receber o produto. Legal. E falando em alta performance, né? Tem algo que o vendedor precisa cuidar com mais atenção para não ficar perdido em meio a tantos concorrentes? Ah, legal. Perfeito. Acho que isso conversa um pouco até com a pergunta anterior, quando eu falei que não existe uma bala de prata. Muitas vezes os vendedores nos procuram ali, a gente atua com grandes operações, falando, cara, me dá uma dica, me dá a dica de ouro, ou me fala o que eu tenho que falar com o cara lá no marketplace, com o gerente de conta, qual comissão que eu tenho que ter. Cara, eu falo, é legal saber isso? Sim, mas eu gosto de trabalhar até nas minhas palestras e tal, conteúdos, 4 perspectivas, pelo menos, que eu acho que pode abrir um pouco mais depois, mas se esse cara tem alta performance, ele tem uma excelência ali, vamos falar assim, ou seja, ele tem hábitos, tem processos, tudo. Primeiro, uma excelência operacional, para ele controlar estoque, controlar produto, controlar o mix, o sortimento dele. Você que é lojista sabe do que eu estou falando. Você controlar ali as suas estratégias de onde está meu estoque, quais são as regras fiscais, benefícios fiscais que eu tô, já é o primeiro ponto. Então eu tenho uma excelência operacional ali, eu tenho uma estratégia operacional bem montada. Só que daí a gente está num ambiente altamente competitivo, então eu tenho que ter uma excelência competitiva. Como eu vou posicionar o meu produto? Como eu vou posicionar o meu preço? Se você não veio no evento, vou trazer aqui uma novidade que o Magalu trouxe no evento. O Magalu vai começar a trabalhar com catálogo. Cara, a gente sabe que catálogo é uma coisa sem fim, sem volta, assim, porque ajuda muito o consumidor lá na ponta a buscar um produto. Então você tem que saber se posicionar no catálogo, você tem que saber fazer uma estratégia de sortimento de produto para precificar certo o produto certo, com estratégia. Então, qual que é o meu produto curva A? Como eu vou ser agressivo dele? Agora, como eu pego a minha cauda longa e monto uma estratégia para eu cobrir melhor um buy box, fazer toda essa parte. E o Magalu tá entrando com vídeos também agora nos catálogos, né? Exatamente, isso. Então, isso vai trazer o tráfego.
vai estar um monte de gente vendendo, e você tem que ser competitivo. E como o seu vídeo vai chamar atenção também no meio de todos os outros. Exatamente, são muitas campanhas. A gente tá vendo, né, as datas iguais, a gente tá vendo as campanhas. Cara, pra nós, por exemplo, sempre, janeiro, a Magalu é absurdamente grande por conta da liquidação dela e tal. Como eu posiciono meu produto nisso tudo? Estratégia competitiva, excelência competitiva. Fiz tudo isso, tô operacionalmente bem, tô competitivo bem, hoje em dia a experiência conta muito. Reputação, o algoritmo do canal vai priorizar os vendedores que são mais profissionais e fazem bem a coisa. Então daí vem excelência na experiência, pré-vendas, cuidar do bom anúncio, fazer um bom vídeo. Pô, eu tô vendendo um vestido. Será que esse vestido vai cair bem? Não vai? Exatamente. Vai ter o score do vendedor ali, que é medido a partir de uma série de variáveis que vão compor isso. Essas variáveis são construídas onde? Lá na questão operacional que eu te falei, porque o cara tá entregando no prazo, tá colocando o anúncio bem, esse cara tá atendendo bem, ele tá respondendo no prazo, ele tá fazendo um bom pós-venda, que seria uma devolução, uma logística reversa, tudo isso vai compor. E aí, legal, passou tudo isso, o cara tá bem? Tá ganhando grana? Porque às vezes faz tudo isso. Às vezes custou muito toda essa jornada pra ele e ele fez umas loucuras de colocar um preço ou outro ali, não negociou bem, não sabe. Aí entra pra mim a excelência de financeiro, de gestão, de conciliação. É de fato ele ajustar, conhecer os números. Quanto custa fazer essa venda? Quanto custa fazer esse investimento no produto? Esse investimento em ads? Como eu faço estratégia? Vocês fazem esse suporte também. A gente ajuda isso com soluções ali para que ele tenha clareza. Tudo isso que eu tô falando a gente acaba ajudando com os produtos para que ele tenha clareza e quando ele for negociar, ele saiba, não, de fato, eu consigo ajustar isso. Eu consigo não pedir só uma verba, uma comissão, alguma coisa pro gerente de conta, mas eu posso ir lá no meu fornecedor, lá na indústria e falar, cara, o que eu tenho para patrocinar esse produto agora? Aí sim, eu dei toda essa volta porque se eu junto essas coisas, operação, competição, experiência e finanças, gestão, aí, cara, a fórmula vai dar certo. Vai dar certo. A gente faz isso hoje com Adidas, com Natura, com Lenovo, com várias empresas, várias grandes marcas aí hoje, Lacoste, tudo, porque os caras ajustam muito bem tudo isso. Acho que esse é um ponto. Perfeito, perfeito. Uma verdadeira aula a gente teve agora, né? E eu acho que você chegou a palestrar aqui no evento sobre... Não tem como, todo evento que eu vou falam de inteligência artificial, né? Eu acho que você falou sobre IA além do hype, que acho que é um ponto legal pra gente trazer, né? Como que isso se encaixa nessas áreas que a gente tá falando, né, até agora? Ótimo. Eu quis trazer justamente essa provocação na minha palestra. Cara, a gente sabe que IA tá totalmente hypada e é um caminho sem fim. Eu falei, cara, você não tem que ter medo. Resumindo um pouco do que eu falei na minha palestra, IA pra mim é um excelente, eu ia falar outra palavra aqui, acelerador de performance. Cara, assim, ela acelera demais performance e tal. Então, como o vendedor pode trabalhar isso? Talvez falando nessas 4 áreas que eu falei. Então, por exemplo, lá na excelência operacional, cara, o cara pode usar hoje uma IA para enriquecer o anúncio, para ir lá e identificar o comportamento de compra dos consumidores dele e ver, por exemplo, o que essa galera tá perguntando? Por que eles estão perguntando isso? Quais são as perguntas comuns? Tal, e vai lá e melhora o anúncio. Ah, melhorou o anúncio? Cara, quais são os produtos que eu posso compor no meu mix ali? Quais são os kits? Nossa, eu percebi que toda vez que esse cara compra isso, a galera sobe um pouco a compra desse produto. Será que eu não consigo fazer uma composição? Eu posso olhar para relatórios, utilizar IA para ajustar, por exemplo, imagens, fotos. Você falou de vídeo. Dá para fazer vídeo com IA hoje. Dá para mexer no fundo de uma foto. Né? Tipo assim, quanto tempo demoraria, né, para subir Exatamente, o tom dos produtos? Hoje a gente tem solução dentro de casa que a gente faz enriquecimento de todos esses anúncios com IA. A gente faz a gestão desses insights com IA. A gente faz monitoramento de catálogo, tudo isso com IA, mostrando para ele, ó, você tá perdendo a tua oferta em destaque aqui, você tá perdendo o teu produto nesse quesito, no atendimento. Aí quando a gente olha, acho que pra gente, onde a gente mais surfou esse hype aí de AI, onde a gente cresceu demais, a gente tem uma solução nossa, que é o Predize, que a gente faz a IA na prática ali, fazendo atendimento, respondendo perguntas. Então o cliente precisa saber alguma coisa, ele vai ler aquele anúncio que foi enriquecido com a IA e responde em segundos. Se eu respondo esse cliente até 2 minutos, cara, minha chance de conversão, existem estudos aí mais de 10 vezes. Um pós-venda, pô, eu preciso devolver. Uma IA pode ir lá e fazer todo o processo para mim. E no final, uma IA também consegue, igual a gente tem em Concílio e tudo, olhar para os repasses e dar insights de onde está o teu custo.
quais são as despesas que você tem, onde você está tendo mais devolução, que tipo de produto. Então isso que eu tô falando, sabe, é prática. E você consegue praticar que às em vezes cada você demoraria, tipo, não sei quanto tempo. E aí foi legal para quem tava aqui no evento, que daí eu dei ideias de como a gente faz isso em todas as nossas soluções, que nasceram para Marketplace. Esse é um grande ponto, né? É uma IA que foi construída a partir da perspectiva do Marketplace, todo nosso ecossistema é assim, mas eu dei dicas também pro cara fazer isso, às vezes, se ele não tem ainda acesso às nossas soluções, no próprio ChatGPT. Pegar lá um relatório de vendas, por exemplo, e pedir pro ChatGPT estudar aquelas vendas e olhar uma composição de mix e fazer tudo. Então, fica a dica aí. A gente fala que a IA tá hypada, né? Mas muitas vezes a gente vive numa bolha também, né? Exato, eu acho que começou a estourar quando eu falo que outras pessoas de segmentos diferentes do meu, que eu sou jornalista, legal, né? Legal. Chegam outras áreas falando que estão usando também inteligência artificial para automatizar o trabalho delas, né? Então eu falo, então chegou, né? Não é só eu que trabalho com inovação que tô falando sobre isso. Mostrei um estudo hoje do Statista, né? Que é internacional, então muito renomado e tal, mostrando que hoje, aproximadamente em 2025, 89% das companhias têm algum uso de IA, consciente ou inconscientemente. A gente está falando de um movimento aí de 9,1 bilhões agora para 65,4 bilhões em 2034. É 611 vezes, 611% a mais. São 7 vezes o mercado maior e tal. Cara, então assim, não tem como ficar fora. A ideia é, como eu uso isso tudo, então, para acelerar minha performance? Para fazer com que, cara, eu preciso fazer uma revisão de um roteiro, que eu teria um tempo, tudo. Aí ela já me conheceu, ela sabe como que é a minha persona, como que é meu tom de voz, ela pode ajudar. Da mesma forma que ela pode fazer no anúncio ou numa análise financeira. Legal, muito bom. Só esse tema daria 1 hora de podcast, né? Mas pra gente continuar, né? Uma dúvida clássica, né? Vale mais a pena ser especialista ou generalista hoje em dia, né? O que ajuda mais a se destacar? Legal. É um mercado de altíssima competição. A gente tem feito muito um paralelo aqui com o Fórmula 1. Então, né? Porque é uma corrida, é muito estratégica, todo mundo tem que investir muitos recursos e tal. E eu costumo falar, eu falei isso na palestra hoje, você não consegue ganhar uma corrida de Fórmula 1 com um Porsche. Nossa, mas o Porsche é um carro excelente, de luxo, todo mundo quer. Beleza, mas numa corrida de Fórmula 1 não coloca. E de bicicleta, pior ainda. Então eu acredito muito na situação de um especialista. Uma corrida de Fórmula 1 precisa de um carro de Fórmula 1, com uma equipe de Fórmula 1, com uma estratégia de Fórmula 1. O que isso tem a ver com Marketplace, Jasper? Marketplace não é e-commerce. Marketplace não é loja física. Marketplace tem o seu tráfego, tem a sua concorrência, tem a tua forma de dinâmica de vitrine, tem dinâmica de catálogo. Então eu vou para a linha do especialista e eu gosto de ainda aumentar um pouco disso, eu vou para a linha de ecossistemas. Porque daí eu posso, foi o que a gente fez aqui. A gente especializou o nosso ecossistema, porque a gente nasceu nos marketplaces e a gente tem subprodutos ali, as nossas soluções dentro disso, olhando, não, cara, esse cara aqui ele vai descer e vai entender tudo do financeiro. Esse aqui vai entender tudo da operação, N-Market, toda a parte de venda, estratégia. É um especialista dentro de um ecossistema. Eu vou olhar para o Predize, tudo que está relacionado à experiência, ao atendimento, à venda. Um especialista dentro do ecossistema. Marca Seleta é um grupo que a gente tem dentro de casa ali de especialistas que vão fazer estratégias. Então, nesse caso, eu deixaria os generalistas de lado e iria para o especialista. E na sua visão, qual que é a principal tendência que vai impactar o consumidor nos próximos anos? Legal. Já que a gente está falando de IA, vou falar uma dessas, assim, o mercado todo, ele tem trabalhado a partir disso. A gente tem visto o social commerce cada vez mais forte, a gente tem visto a pessoa interagir com o anúncio, os algoritmos trabalharem a partir dela. A gente acabou de falar de Magalu levando vídeo, a gente está falando dessa troca. Então, para mim, o que é uma tendência que vai cada vez mais se acelerar é essa questão da compra a partir de um conteúdo, a partir de uma construção que é feita em tudo aquilo que a pessoa vai consumindo ou ela vai dando de informação para a rede. Porque ela tem a sua rede social, ela tem a sua compra, ela tem a sua conta, ela tem o seu cartão de crédito. Isso tudo bem movimentado, e hoje, né, as inteligências artificiais e tudo isso pode trabalhar os dados de uma forma muito instantânea, muito direta. Tudo isso combinado vai mexer totalmente na experiência de compra. Então, eu falei isso hoje na palestra, né? O pessoal fala assim, mas
será que o Marketplace vai acabar? Porque falaram que agora dá para o ChatGPT recomendar um produto. E eu falei, e por que não o ChatGPT não pode ir lá na frente recomendar os produtos que estão justamente nos Marketplace? Mas aí, se vai ser o ChatGPT que vai recomendar, ele vai recomendar baseado em um algoritmo. Sim, então é um loop infinito ali, eu posso usar ele para melhorar esse algoritmo. Eu acho que essa é a tendência, tá? Essa junção de tudo, e por isso que a gente trabalha em ecossistema. Porque a gente vai complementando todas essas soluções. Muito bom, muito bom. A gente falou aqui um pouquinho de live commerce, de TikTok Shop, mas eu não vou entrar nesse tema com você, porque senão a gente vai ficar mais horas. Dá vontade, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre como o ecossistema da N-Tools entra nessa corrida dos marketplaces e dá aquele suporte completo para o vendedor. Ah, legal. Perfeito. Eu já até falei um pouquinho sobre isso, porque, primeiro, nós somos um ecossistema que nasceu com os marketplaces para os marketplaces. A gente acredita nessa solução de especialista, então a gente acho que acertou muito, inclusive, nisso, e falar, cara, vamos desenvolver, então, N-Market, é tudo relacionado à venda no marketplace, a integração. Integrar com menos esforço, sem se incomodar. O que seria isso? Vender mais. Cara, é o cara poder subir em diversos marketplaces, diversos produtos, poder gerir esse catálogo, poder trabalhar muito forte essa estratégia, sem se incomodar, com estabilidade, podendo garantir que essas campanhas que a gente está falando, ele vai poder subir estoque, vai poder fazer as coisas, vai poder criar regras, campanhas automatizadas. Legal, aí ele faz isso, vem o Innerbox, que é a nossa solução, que vai fazer essa comparação, esse controle, para você ter a maior cobertura de buy box, a gente chama, cobertura de catálogo tal. Porque às vezes você ganhou e 2 minutos depois você perdeu nessa briga tal. Ele vai monitorar para você e ver quanto tempo você tá ganhando, por que você tá ganhando e por que você tá perdendo. Como você faz um ajuste de forma inteligente, bem pensada, para não perder grana. Fiz isso, aí vem o Predize, para eu fazer toda essa parte de atendimento, pré e pós-venda, como eu garanto que eu tenho a melhor experiência possível para atender esse cliente, esse consumidor lá na frente, que vai mexer no score da loja e vai fazer eu vender mais, é a economia da reputação. Já que eu falei de economia, aí veio o Concile, que é que vai garantir para o seller que você tenha a visão clara de todas as despesas que você teve no marketplace. E aí tem insights a partir disso. Como que eu estou trabalhando as minhas devoluções? Quanto isso está custando? Será que a comissão que eu fui lá e negociei com a Magalu é só o que eu pago? Não é só o que você paga. Você paga outras taxas que não estão erradas, está no teu contrato. Você precisa ter clareza para precificar bem. Né? E aí, no ecossistema nosso, a gente fez tudo isso e ainda criou um time chamado Marca Seleta, que apoia vendedores que têm dificuldade na parte estratégica também em montar isso tudo. E operar. Legal, então, legal. Vocês estão presentes em toda na jornada. É isso mesmo, é um ecossistema que olha de forma especialista para a jornada de marketplace do seller. E compõe isso, se ele tem um e-commerce, se ele tem uma loja física, ok, a gente trabalha em paralelo com isso. Mas no marketplace, a gente aplica estratégia de marketplace. Legal, muito bacana. E eu acho que você citou alguns clientes aqui quando a gente estava conversando. Se você puder compartilhar com a gente algum case de um cliente que mostra como que a solução de vocês impactou realmente essa pessoa, esse cliente, trazendo resultados. Legal. Eu posso falar, por exemplo, da Insider, né? Todo mundo conhece as camisetas pretas lá. Nesse ano todo a gente tem trabalhado muito forte com eles e tem visto eles crescerem em marketplaces. Trabalhando essas estratégias, trabalhando com o Lacoste, por exemplo, também fazendo essa estratégia de crescimento ali, olhando para todas as pontas da operação, né? O que ele está fazendo ali no dia a dia, com os seus anúncios, com as suas estratégias de venda e rodando. Então, isso tudo acaba trazendo muita venda. Aqui dentro também a gente tem, por exemplo, a Lenovo. Lenovo a gente vende muito bem dentro de Magalu, olhando para uma estratégia muito forte. É uma marca internacional, uma marca mundial, tal, que ela tem que ter uma estratégia de quais produtos posicionar, como ela se posiciona dentro das campanhas. Existe uma política de preço, existe uma política promocional, existe uma política de reputação da marca, de entrega, tal. Então eles olham muito bonitinho para isso. Lenovo vai olhar ali desde o catálogo dela, como que ela está fazendo preço. Depois a Lenovo, se você perguntar alguma coisa para ela, tem inteligência nossa rodando com Predize ali para garantir que eles respondam rápido, e por isso que o score dele é muito alto. E eles utilizam a conciliação, por exemplo, é muito legal isso, né? O Fábio, o Cax, Lissandra, todo o pessoal da Lenovo, toda vez que eles vão estruturar alguma coisa de marketplace, a primeira pergunta que ele faz para mim é, cara, tá no Concile? Ou seja, eu vou ter clareza financeira? Porque eu tenho que responder mundialmente para isso. Então, não, tem clareza. Ok, manda ver. Legal, entendeu? Legal. E pra gente finalizar, se você tivesse que descrever o futuro do varejo em uma única palavra, qual seria e por quê? Ecossistema. Uma palavra difícil, mas ecossistema. Muito bom. Ecossistema, muito aliança, bom. Aliança estratégica, parceria, todo mundo crescendo junto.
uma palavra virou Muito 10. bom, perfeito, perfeito. Jasper, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo aprender um pouquinho mais. Você transformou um tema que às vezes é técnico numa linguagem muito simples e acessível. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, prazer demais. Condução ali é muito fácil, dá vontade de conversar mais. Né? Muitíssimo obrigado, pessoal, muito obrigado. Esse foi o podcast Expo Magalu 2025 em parceria com a N-Tools.